E no nosso vídeo eu vou mostrar para vocês algumas peças que pode ser dado, né, aos clientes em alguma data específica, em relação assim, comprou de R$ 30 a 50, aí ganha um mínimo, de R$ 50 a R$ 80, um outro mínimo, né? Assim, conforme o valor vai aumentando, a questão do mínimo também, assim, vai aumentando, né? Isso pode ser uma forma que você possa levar, né, para o seu ateliê, cantelier, passagelier, saletier, e não importa onde seja o seu cantinho da costura, né? Enfim, e também oferecer, né, para alguns dos seus clientes, né, que possam, um exemplo, que trabalhe como manicure, pedicure, né, em salão de beleza, para que possam também ser uma opção para que eles possam adquirir e presentear, né, os clientes deles também. Então, temos aqui o porta-lixa de unha. Aqui eu fiz para um tamanho de lixa pequena, mas você pode fazer para lixa maior também, conforme queira. Aqui eu estou utilizando o sintético soft color, montana. Dá para se fazer em viés de algodão também. Sendo em viés de algodão, né? Aí vai cortar bem maior do que a medida daqui. E vai em uma parte dobrar, para ficar mais ou menos assim. E a outra parte maior, dobrar também para dentro, que é para ficar com acabamento. Aí acertar aqui nas laterais, para ficar tudo bonitinho, para quando costurar ficar certinho. Que é para ficar mais ou menos assim, dessa forma, com abertura para poder passar a nossa lixa. Então tem que acertar nas laterais, tudo bonitinho, coloca o alfinete para passar a costura de um lado e a costura do outro. Aí ficando assim, dá para colocar a lixa, tanto a questão do tamanho menor como o tamanho maior, ok? Ó, de um lado, onde vai se tornar o bolsinho, né? Por onde vai entrar a lixa, e a parte que vai ficar aqui, o acabamento, onde a lixa vai ficar encostada, ok? Então, temos aqui o porta-lixa, temos também um tassel, que pode se fazer também conforme você queira, a questão do tamanho, aqui é o soft color. Porta-moeda. O porta-moeda também dá para se fazer com vários tipos de materiais, com, sem forro. Tudo vai depender de como você quer o resultado final da sua peça e o valor que ela vai ter, porque quanto mais coisas colocamos, né, termina a peça ficando mais cara, né? Como é para mimo, aí se for vender ao cliente, aí informa, né? Ó, eu faço assim, desse jeito, ela sem forro, mas se você quiser também eu posso colocar o forro. Sempre tá explicando essas questões. E também esse daqui é o porta-documento, no caso aqui eu fiz com plástico vinil translúcido, fechamento com botão tic-tac, né, o botão Ritas, mas pode estar sendo feito no plástico cristal, transparente ou colorido, no silicone, conforme queira, no sintético, no tecido. Só ir adaptando a questão de como vai ser, né, a questão do fechamento para adequar com o material que você tenha. Mas isso não impede de fazer, ok? Então, dá para se guardar documentos. Cartão. Lembrando, sendo o cartão, o botão sempre fica mais para cima. Pegue um cartão, faça um teste aí, para quando não ficar abrindo e fechando, né? Nem tanto abrir, mas fechar, não ficar forçando em cima do seu cartão e pode danificar, né? Então, sempre pensar nessa questão. Então, faz a peça, coloca o cartão dentro, né? Coloca o clipe aqui, ó, e faz um teste para ver mais ou menos onde é que vai ficar, para que não venha ocasionar esse problema. Então, dependendo do tamanho da sua peça, dá para cartão, dá para documentos, dá para colocar pendrive, cartão de memória. Se for escurinho, né? O material mais escuro, dá para oferecer como para guardar absorvente, protetor diário, né? E fazendo dessa forma maior, colocando algum outro detalhe. Dá para colocar para agora na Páscoa a questão de colocar o Kit Kat ou chocolates, né? Bis. Tudo vai depender de como você quer, né? A questão da sua peça, o acabamento, né? Porque assim, pode. Aqui eu só passei a costura em volta, mas você pode colocar o acabamento com viés. Tudo isso vai acrescentando, dando cada vez mais valor à sua peça artesanal e, consequentemente, a questão do valor, né? Vai aumentando o valor, money, vai aumentando. Então, tudo isso tem que ver na hora que for fazer a sua peça, tanto em sintético, no plástico, silicone, em tecidos, tudo isso vai agregando ainda mais. Então, vamos para o passo a passo. Vamos começar aqui pelo porta-lixa de unha, certo? Aqui, esse material é o montana, mas dá para fazer no soft color ou um outro material corte a fio, corte a seco. Aqui eu cortei na medida de a largura 3 e a altura 15. Aí cortei certinho, vim com o isqueiro na parte de baixo aqui, ó, que é azul, e passei em toda a volta, que é porque como é fundo microfibra, né, para não ficar aquele espelhinho. Se você for fazer em muita quantidade, o que é que eu lhe aconselho? Pega um pirizinho, coloca a vela e vai passando, ó, com cuidado, né, para não ficar escuro aqui na parte de trás, sempre na parte azul da chama. Passa, porque como é muita quantidade, se você, além de gastar muito a questão do isqueiro, você vai ficar com o dedo doendo, então tiver, né? Então, tem que pensar nessa situação. Como é para uma lixa pequena, eu utilizei essa medida. Então, aqui eu vou pegar o meu material, vou virar para cima. Se você quiser, em um lado, você pode passar uma costura. É opcional essa costura. Também, se não quiser, não é necessário. Eu fiz da seguinte forma. Peguei, escolhi um lado para ser a parte onde vai ser o meu bolsinho, né? Que é por onde vai entrar a lixa. Coloquei aqui e vim com esses meus dois dedos e coloquei aqui. Fica mais ou menos uns 3 centímetros, tá? E aqui do lado eu venho e coloco um clips e outro clips. Se você tiver insegurança, você pode passar uma fita de contato aqui, uma fita dupla face, ou um pinguinho de cola, uns 2 pinguinhos de cola,
para ficar estabilizado, tá? Feito isso, tenha certeza que o seu corte vai estar certinho, que é para quando você virar, que for costurar, encaixar certinho e não ficar uma borda passando da outra, mas caso venha passar, você vai com a tesoura cuidadosamente, abre bem a tesoura e corta, tá? E depois vai com o isqueiro cuidadosamente e passa perto. A questão da costura, você pode vir, começa daqui de baixo, deixa um espaçozinho, né? E vem, pode passar uma costura apenas ou duas, conforme eu mostrei. Se for passar uma costura, aí vem a costura, o ponto, aí eu vou vir dele pra cá, deixo a minha agulha dentro, viro o meu material, a agulha não for aqui dentro, aí eu volto pra cá, pro buraquinho anterior. Fiz isso, levanto, né, o calcador, deixo a agulha dentro, giro novamente e venho pra aqui, pra agulha novamente, ó, daqui pra cá. Vai ficar tipo, uma, duas, três, tipo como fosse um retrocesso, mas se você fizer um retrocesso, corre o risco de não ficar legal. Então, é melhor levantar o calcador, deixar a agulha dentro, levanta o calcador, gira, voltou com o ponto, deixa a agulha dentro, levanta o calcador, gira novamente. E aí vem costurando. Se chegar aqui, você vê que a agulha, né, o ponto, vai passar ou não vai ficar muito próximo à borda, você pode mexer na questão da regulagem do ponto e diminuir um pouquinho o ponto para que bata certinho aqui. Gira e continua costurando com o tamanho do ponto normal e vai fazendo isso em toda a volta. Lembrando que aqui, o que fez aqui, ó, no vai e vem, aqui também, ó, vem 3 vezes, né? Continua a costura. Passou a linha para a parte de trás, dá alguns nós e sela, tá? Que é para não correr o risco de desfiar. Assim, deixa mais ou menos clipado, tá assim. E agora passa a costura. Passou a costura, vai ficar assim, ó. Aqui que eu falei. Venho, vou, venho. Venho, vou, venho. E assim fica o nosso porta-lixas de unha. Cortei conforme a medida que eu passei e fica certinho aqui, ó. Tá vendo a questão aqui da dobra? O espaço que eu deixei aqui na parte de cima. Então, se você for fazer para uma lixa maior, né? Só é você pegar uma fita métrica. Aqui, ó, da lixa eu deixei mais ou menos 2,5 cm, mais ou menos aqui a lixa. Aí eu pego aqui, ó, a fita métrica, venho, envolvo ela até chegar aqui em cima, deixo mais ou menos 1 centímetro aqui passando. Aí eu vou ver quanto é que vai dar de material. Mas essa medida aqui, ó, é opcional, tá? Você pode deixar ela com essa bordinha aqui mais para baixo, conforme você queira, tá? Aqui só é apenas a forma que eu fiz, mas não impede que você coloque o seu jeitinho, né? E faça de uma outra forma. Então, esse é o porta-lixa. E agora vamos para o tassel. Existem várias formas de fazer tassel. Existem réguas no mercado para que venha facilitar a questão dos cortes, para que todas as tirinhas aqui fiquem da mesma largura. Mas você pode fazer a marcação aí e depois sair cortando com a sua régua normal. Existe aqui uma pecinha, né, que encaixa e fica escondidinho essa partezinha aqui. Então, eu vou mostrar do jeito que eu faço, tá? Mas isso não me impede de fazer de uma outra forma e nem que existe, essa é a forma certa, né? A forma correta. Não, cada pessoa se adequa de uma forma melhor, né? Aqui eu vou aproveitar um pedaço de material que eu tenho. Ele é bem menor do que esse daqui que tá pronto, ó. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos aqui de noção aí de tamanho. Tanto a altura quanto a largura é bem menor. Aqui na parte de trás eu venho e faço uma marcação no avesso. Aqui tem 2 centímetros e aqui eu vou cortar. Normalmente com a tesoura. Nesse primeiro corte que eu vou fazer, eu vou deixar a largura maior, tá? Que é onde vai ser essa partezinha aqui, ó. Que vai pegar minha argola de chaveiro, tá? E as demais vai ser menor. Então eu venho aqui mesmo no olhômetro. Pego aqui a minha tesoura. Essa tesoura é maravilhosa, né? De titânio. Aí eu deixo aqui, ó, uma faixa maior. Abro bem a minha tesoura, né? E vou cortando. Corto tudinho. Esse daqui maior eu fiz com uma altura de... a pessoa pode fazer 7,5 cm, 8, ou até mesmo com uma altura maior, conforme queira. E a largura com 12, mas se você quiser pode fazer 13, 14, conforme você queira, tá? Aqui já tá todos cortados, passei o isqueiro em toda a volta, né? Cortei conforme eu queria. Essa minha parte aqui, ó, conforme eu falei, ela é mais larga, ó, tá vendo? Em relação às outras. Aí o que é que eu vou fazer? Aqui na parte de trás, eu vou pegar, vou dar um pinguinho de cola aqui em cima, e vou vir com o meu avesso, ó, e vou encaixar aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. E vai ficar assim. De um lado, ó, no avesso aqui em cima, eu vou colocar um pinguinho de cola. E com a parte principal aqui, ó, eu vou vir e vou encostar, que ela vai ficar assim. Ok? Pra depois eu vir, ó, vou passando cola devagarzinho e vou girando pra fazer o meu tassel. Como esse daqui, a altura dele é menor, então ele vai ficar mais abertinho, tá? Então faça com ele com a altura maior, ok? Então, novamente, ó, aqui vai estar a minha parte principal. Aí aqui na parte do avesso eu vou colocar um pinguinho de cola. A cola que eu vou estar utilizando essa daqui, 793, mas você pode estar utilizando a outra Tec Bond para artesanato. Então, é um pinguinho só, tá? Ui, foi um pingo demais. E aqui eu vou virar e vou colocar. E vou segurar, vai esquentar um pouquinho, tá? E vai ficar assim colado.
Aí aqui na parte de baixo, ó, tá vendo que vai ficar uma argolinha, né? Na parte de baixo eu vou colocar um pinguinho também, que é pra ficar juntinho aqui assim, ó. Aí esse pingo aqui na parte de baixo é opcional, e eu colei meu dedo. Aí agora aqui, ó, eu vou passar cola, passo um pouquinho de cola, giro, passo um pouquinho de cola, giro, até finalizar. E vai colocando cola com calma, e vai girando, vai fazendo e gravando o celular na sua frente. Olhe, não é muito legal não, eu terminei colando um pouquinho meu dedo aqui. E na parte final, ó, desça um pouquinho mais a cola, lembrando que essa cola é bem líquida, tá? Então, cuidado aí pra não se colar, né? E aperta aqui no final, ok? E vai esquentar um pouquinho pra colar. Então, feito isso, o tassel vai estar pronto. Você vem aqui com a sua argola de chaveiro e anexa, tá? Então, ó, se você for ver, esse daqui ele tá mais pertinho e esse daqui ele tá mais aberto. Por quê? O tamanho dele foi menor, tanto na questão da largura, da altura quanto da largura. Então, você fazendo ele maior, ó, ele maior e mais largo, ele vai ficar com um caimento melhor, ok? Então, esse foi o nosso tassel. E agora vamos aqui para o porta-documentos, porta-cartões, conforme queira. Como é para porta-documento, eu estou fazendo com 13 centímetros de largura por 20 de altura, mas você pode fazer 21 de altura, 22 de altura, 23 de altura, conforme você queira. Quanto maior for, quando for virar aqui, ó, para fazer o bolsinho para encaixar, quando virar aqui, ó, a aba, né, vai ser maior. Então, você pode estar fazendo ela mais alta, acima, né, da medida que eu passei, 23, 24, conforme queira, porque aqui, ó, você pode passar uma costura ou não, é opcional, na borda. Nessa outra aqui, eu fiz essa diagonal, então eu vim aqui, ó, deixei rente aqui, vim alinhando certinho, e aqui eu vim com a minha tesoura e passei aqui na diagonal para ficar assim dessa forma, ok? Então, sempre certificando que vai estar certinho aqui, ó, na parte de baixo, qualquer coisa você coloca clips para prender, e aqui, depois que tá junto, vem e passa a tesoura na diagonal. Aí eu vou pegar aqui a minha borda. Você pode passar o costura ou não, conforme eu falei, é opcional. Vou virar. Quando eu virar, aí eu vou colocar um clipe de um lado e um clipe do outro. Vou verificar se tem 8 centímetros. Como o plástico aqui é fosco, né? Aí não tá focando, né? Mas vamos lá, ó. Essa borda. Foque. Pego a borda. O plástico vinil translúcido, ele tem um lado que é liso, que é brilhoso, e tem um lado que é fosco, ó. Tem tipo como se fosse uma estraminha. Então, vou pegar aqui minha borda, vou virar pro lado brilhoso, que no caso eu tô utilizando o lado brilhoso, como fosse o avesso da peça. Aí aqui eu vou deixar rente de um lado, rente do outro, pego a minha régua ou a minha fita métrica, vejo se tem 8 centímetros de um lado e 8 centímetros do outro. Tendo tanto de um lado quanto do outro, aí eu sei que aqui vai ser o meu bolsinho, e essa partezinha aqui de cima, né, que eu dei na diagonal, vai ser a minha aba. Então, eu vou vir aqui com a minha costura, ó, daqui da parte de baixo, venho, passo a costura. Aqui, ó, onde vai ser, ó, a parte que sempre vai estar colocando o documento e tirando, dá um reforço aqui conforme o porta-lixa de unha, né? Vou vir aqui com a costura. Aqui, ó, tá o meu material. Parei aqui com a agulha, aí eu vou vir pra cá, aí eu giro, aí, sempre com a agulha dentro, volto, levanto meu calcador, viro novamente e aqui com a agulha de novo, pra frente. No caso, ó, eu venho costurando, vou pra frente, giro a minha peça, volto, giro a minha peça de novo, vou pra frente e continuo costurando. Chegando desse outro lado, vou fazer a mesma coisa. Venho, giro a minha peça, volto, giro a minha peça, venho de novo, continuo costurando. Chegou aqui, passo a linha pra trás, amarro e selo com isqueiro, tá? Então, para fazer o porta-documento, o porta-cartões, ou conforme você queira utilizar, é dessa forma. Se você for utilizar viés, você pode passar a costurinha bem na borda primeiro, para depois você vir com o viés. Sendo com o viés, ou você deixa ela quadrada, né, para fazer o canto mitrado, ou arredonda, para ficar a aba, né, na hora que for passar o viés, com acabamento melhor, ok? Então, dá para se fazer dessa forma, conforme estou fazendo, só com a costura para finalização, e você pode optar por colocar viés também. E a etiqueta, você tendo a etiqueta, pode escolher um lado, ou direito, ou esquerdo, e coloca a sua etiqueta. Então, vamos passar a costura. Costurado vai ficar assim. Aqui fizemos a costura de reforço, conforme eu falei. Aqui ficou a abertura para entrar o documento. A costura é opcional. E aqui, ó, na diagonal, que cortamos, o pedaço que fica aqui, vou utilizar o botão tic-tac para fechamento. Então, eu sempre coloco, ou faço um desenho de um coração, formato, tamanho, é você que escolhe, ou você pode cortar um círculozinho de acordo com o tamanho do botão para ficar escondidinho. Vai ter esse reforço, vai ficar melhor na hora de abrir e fechar. O risco de vir rasgar vai ser bem menor. Então, por isso que eu gosto de estar utilizando um pedacinho, ou em formato de coração, que vai ficar assim, ó, ou um círculozinho. Ó, cadê? Aqui, que tá pronto. Ó, o coração, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver.
Mas se você não quiser que fique o coração, você pode cortar apenas um círculo do tamanho e colocar no botão, né? Ó, aqui, ó, ele fica pra parte de dentro, tá vendo aqui na tampa, na aba. E aqui, ó, ele fica na parte de dentro também. Aqui na parte de fora só fica a parte do botão, ok? Então, aqui eu vou vir com o meu pino, né? Que é a parte do botão que tem aquela... Deixa eu pegar aqui. Peguei até um azul pra ficar melhor, tá vendo? Esse é o pino. Ele vem dois. E com ele vem a parte macho, que é a menor, e a parte fêmea, que é a maior. A parte macho, geralmente, eu deixo na aba, que é a parte, né? Que a gente sempre move. E a fêmea parada. Aí, aqui, ó, eu fiz o coração. Vou vir aqui pra marcar o meio. Eu posso vir com o próprio botão. Se tiver ruim com o botão, você pega, faz um furo com a tesourinha, um agulhão, ó. Sendo que aqui não ficou muito reto, né? Mas centraliza aí. No caso aqui, né? Se eu for colocar, aí aqui a parte de dentro eu vou vir, que eu vou marcar o meio, né? Tanto o meio aqui da parte de cima, que eu faço assim, ó. Venho, vejo aqui o meio, marco, eu coloco o meu botão, depois eu venho com o giz aqui, baixo, vejo onde é que vai ficar, pressiono com o meu polegar e vai ficar a marquinha. Aí eu vou, faço o furo. Fiz o furo, venho com o meu botão, a parte de dentro, aqui pra fora. E quando essa partezinha aqui do pino fica aqui na parte de fora, a parte principal, eu venho com a minha parte fêmea e com o alicate aperto pra ficar encaixadinho. Aí aqui, ó, fecho e abro várias vezes, umas 10 vezes, pra ver se tá seguro pra poder entregar, né? Tanto a questão do cliente como venda ou como um mimo também. Então, sempre testo pra evitar que venha sair. Agora, vamos pro porta-moeda. Aqui você pode estar utilizando a medida conforme você tem aí, tá? E queira. Aqui eu vou estar utilizando 13 de largura por 20, deixa eu ver, 22 de altura, eu até anotei aqui. 22 por 13. Aqui eu vou estar utilizando esse pedaço de material aqui, que no caso esse é um Prada Chevron. Mas você pode estar utilizando esse aqui, no caso é um Dunas, né, que em alguns lugares é conhecido como perolizado. E tem o Facto também, que ele é assim, ó. Tem esse brilho, né, mas a gente passa a mão e não sai. Aqui também eu fiz sem forro, ó. É o avesso do material, tá vendo? Mas se você quiser, você pode estar utilizando forro. Isso não lhe impede, tá? Então, aqui eu fiz dessa forma, pra ficar o zíper assim, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu zíper de um lado, colocar o meu zíper do outro, vou virar e vou rebater, que é pra ficar com acabamento. Com acabamento, ok? Aí, virei, rebati e vai ficar com acabamento. Aí, depois, eu vou vir e vou ver mais ou menos a altura que eu quero aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui de cima? Aqui você pode deixar, depois que aplicou o zíper e rebateu, 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, conforme você queira. Conforme você aumente aqui, essa parte de baixo vai diminuir, ok? Então, vamos colocar aqui o zíper. Como eu tô fazendo sem forro, então aqui eu utilizei um pezinho para que ficasse mais próximo da minha cremalheira. Então, a gente vai pegar nosso lado direito do nosso zíper com o lado direito do nosso material, ok? O lado direito é essa parte aqui, ó, onde a cremalheira, né, que é essa parte mais grossinha aqui, por onde vai passar o nosso zíper. O avesso, ele é liso, tá? Então, direito com direito, passa a costura. Se for utilizar forro, depois passa a costura na borda, depois coloca o forro e passa a costura mais próxima do zíper. Caso não vá passar zíper, vai fazer feito eu, você pode estar utilizando viés ou não. Aqui eu não vou estar utilizando viés. Então, passei minha costura, depois eu vou vir aqui, ó, vou virar para rebater, ok? Quando eu viro para rebater, vai ficar assim, ó, dessa forma, ok? Direito com direito, passei uma costura e agora eu viro para rebater. Quando eu viro para rebater, vai ficar assim. Fiz isso nos dois lados, né? Rebati, pescontei, conforme queira chamar. E agora eu vou dar o design aqui, né? Conforme eu queira que fique. Então, eu vou virar aqui, ó, na parte principal mesmo para fora. Vou ver mais ou menos a altura aqui que eu quero que fique, tanto de um lado quanto do outro. Olha assim, ó, vejo, tá bom. Então, ó, um dedinho aqui. Eu venho aqui com a minha tesourinha e dou um pico aqui, ó, só para eu saber. Aí, seguro, né? Direitinho. E vejo aqui do outro lado pra ver se tá igual. A margem aqui, ó, tem que estar igual. E venho aqui e dou do pico. Certo? Se você quiser colocar etiqueta, você coloca. Aí, a peça tá assim. Tá vendo? E agora vamos colocar o cursor. O cursor você pode estar colocando pelo lado direito, conforme tá aqui, desvira, ou pelo lado do avesso. Eu vou colocar aqui o cursor. Coloquei o cursor, eu sempre deixo um lado maior ou menor, mas você pode colocar aí conforme o costume tenha. Passei uma vez, depois vim, passei e deixei ele no meio. Se você quiser, você pode passar uma costura aqui, na borda, tanto de um lado quanto do outro, colocar um viés. Ou conforme eu fiz aqui, ó, o restinho, o pique que eu dei ficou aqui em cima. Pra ficar com acabamento pra parte de dentro. Então tá assim, ó, o meu cursor, indo pro lado esquerdo. Aí você vai virar a peça com muito carinho e cuidado. Aí agora, tá vendo o pico que tá aqui? Eu vejo assim, ó, ele. O avesso vai ficar assim.
Tá vendo? O pico, ó, tanto de um lado quanto do outro, vem a caidinha e a parte como vai ficar. Aqui eu vou passar uma costura de um lado, a costura de um outro, cortar o meu zíper, selar com isqueiro, que é para não correr o risco de desfiar. Quando eu estiver costurando, vou dar um retrocesso aqui, lembrando de passar devagar para não correr o risco da agulha quebrar, bater no seu rosto e vir algum acidente de trabalho, ok? A gente não quer se machucar. Então, passa. Aqui, quando você for costurar, deixa eu pegar o lápis aqui, você pode vir aqui, ó, dar uma diagonal, só uns 2 pontinhos, e depois vir reto. Aqui na parte de baixo também, vem reto e depois entra uns 2 pontinhos, mais ou menos. Que é para quando desvirar, ficar com bom acabamento, tá? Aí você vê se você coloca viés ou não coloca. Tudo vai depender com a sua finalidade, tá? Então, vamos passar a costura, queimar e selar para desvirarmos. E ficou assim, ó. Tá vendo? Eu aproveitei aqui também, cortei, dei na diagonal uma cortadinha. Aí vim aqui, ó, pontinho, depois vim reto, inclinei aqui também. E aqui também a mesma coisa. Dei uma inclinada, vim reto, inclinei. Cortei, ó. Selei já com isqueiro e agora a gente vai desvirar. Se você quiser também, você pode colocar uma alcinha pra ficar aqui, ó, pra pessoa segurar. Colocar uma alcinha e colocar uma argola também, conforme você queira. Então aqui, se você vê que pode amassar muito, você utiliza um secador pra amolecer, desvira a peça. E assim ficou o nosso porta-moeda. Olha que lindo e foforento, tá? Aí aqui a parte de dentro que você pode colocar ou não no acabamento. Lembrando de dar o retrocesso na parte do zíper, para quando abrir e fechar não correr o risco de vir descosturar. Então, ó, você pode fazer conforme os materiais que você tem aí, ó. Essa daqui, ó, ficou maior, essa parte de cima, tá vendo, ó, em relação a essa outra, ó. Então, você pode fazer e não se apegar à questão das medidas que eu passei, mas fazer conforme você tem os seus materiais aí, suas possibilidades. Ainda falta finalizar esse outro, mas enfim. O importante é que você faça mimos, presentes, oferece aos clientes e vender muito. Então é isso. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não se esqueça de se cuidar, tá? Do emocional, físico, psicológico. Fique bem. E faça peças para você também. Ande. Seja sua vitrine. Tanto com porta-lixa de unha, quanto um terceiro na bolsa, um porta-documento, porta-moedas, feito por você, para você. Então é isso. Não esqueça de deixar seu like, um lindo comentário aí abaixo, se você já faz algum dessas ideias, né, dessas inspirações que eu trouxe aqui. Se não é inscrito, se inscreve aí, né, nos ajude aí no nosso canal, para que muitas outras pessoas possam vir conhecer uma dica aqui, uma ideia aqui e ali, para que possamos juntos crescer, né, ainda mais. A união faz a força. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!